Uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluias, por mais uma vez estarmos juntos para glorificarmos o nome do nosso Deus. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana, uma semana de lutas, mas também uma semana de vitórias. E só pelo fato de você estar aqui comigo nesta noite, o fato de estarmos juntos nesta noite, já é vitória. Graças a Deus por isso. Iniciamos desta forma o nosso culto aqui na Igreja Batista Nova Esperança, em Santa Bárbara do Oeste. Fique conosco até o final do culto, tá bom? A palavra de Deus será ministrada, as músicas com certeza falarão ao seu coração, como esta que nós já pudemos ouvir. Graças a Deus que pela bondosa mão dele, pela preciosa graça dele, nós livremente podemos manifestar aqui na nossa pátria, no nosso Brasil, podemos manifestar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Fique sempre atento, fique ligado conosco através das nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, Igreja Batista Nova Esperança, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Compartilhe as nossas mensagens, e o nosso Facebook também, a nossa página, Igreja Batista Nova Esperança, Santa Bárbara do Oeste, a nossa página no Facebook também. Dê o seu like ali, dê o seu ok para nós, mande a sua mensagem, curta a nossa página, compartilhe as nossas mensagens, tá bom? Ali no nosso, na página do nosso Facebook oficial da nossa igreja, tem inclusive o meu telefone pessoal, o telefone do pastor. Se você precisar de alguma coisa, alguma necessidade, um aconselhamento, ligue para mim, é o mesmo número do meu WhatsApp. Você então pode ligar, pode passar uma mensagem para mim, que eu e a nossa igreja teremos a maior alegria e o maior prazer em atendê-lo, em ajudá-lo, em auxiliá-lo, tá bom? Então nós estamos aí como Igreja do Senhor, como povo de Deus, para ajudar a você que porventura tiver alguma necessidade, uma oração, enfim. Estamos aí à sua disposição. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite, mais uma vez, com poder e graça, para que possamos crescer, para que nós possamos de fato sentir a graça e o poder de Deus, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Que a palavra de Deus seja uma palavra que venha a consolar o seu coração, o nosso coração. Que a palavra de Deus ela venha com poder e graça para nos exortar, para nos iluminar. Este é o meu desejo e é o desejo de Deus para a sua vida, tá bom? Então nós vamos orar, ore comigo. Vamos pedir a Deus a bênção, a graça dele para nós. Ó Jesus bendito, Deus celeste, o nosso Criador, o nosso sustentador. Graças te damos, ó Deus, pela semana que passamos. Uma semana em que lutamos, trabalhamos, mas conquistamos também. Sentimos, ó Deus, a tua mão sobre nós. Sentimos, ó Deus, o teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E aqui estamos, ó Deus, nesta noite, reunidos, num tempo de gratidão, num tempo de oração, num tempo de celebração ao Senhor. E queremos dizer a Ti, ó Deus, muito obrigado.
Obrigado pela semana, pelo trabalho, pelo sustento, pela saúde. Ó Deus, nós não temos palavras para expressar o quanto nós somos gratos. E Deus, nesta noite, que o Teu Espírito fale conosco, Deus. Que a Tua mão bondosa, que é o Espírito Santo do Senhor, que é o esclarecedor, que é o iluminador, que Ele possa, ó Deus, escrutinar o nosso coração, vasculhar a nossa alma, ó Deus, e nos santificar com o Teu poder. E achando Ele pecados em nós, erros em nós, falhas em nós, subordinação nossa diante da Tua majestade, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos convença e que venhamos a confessar o pecado e que o Senhor venha a nos purificar. Ó Deus, e nesse momento então, nós abrimos o nosso coração para que a Sua luz entre. Para que, ó Deus, tenhamos a consciência, o consolo e tenhamos a plena certeza, absoluta certeza que o Senhor já está falando conosco. E o Senhor continuará a falar conosco. Porque se estamos juntos nesta noite aqui, ó Deus, neste culto, é porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para você. Você que está aí, você que está me ouvindo nesta hora, tenha certeza absoluta que Deus quer e que Deus tem algo extraordinário e importante para a sua vida. Me conduza, ó Deus, com poder e graça. Eu não sou nada, Senhor. Sou apenas um servo. Alguém que, na instrumentalidade do Senhor, deseja servi-lo. Deseja, Senhor, falar ao teu povo nesta noite. Deseja, Senhor, de alguma forma, transmitir a tua palavra e que a tua palavra seja uma palavra de conforto. Uma palavra, Senhor, para que pessoas venham superar as suas dificuldades. Uma palavra, ó Deus, que venha fortalecer vidas. Ó Deus, eu preciso muito do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. O teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do mal, do erro, do pecado, da transgressão. Ó Espírito Santo de Deus, faça isso nesta noite nas nossas vidas. Deus, aqueles que estiverem tristes, abatidos, sofrendo, com dores, problemas de saúde, ó Deus, nesta hora, nós recorremos, Pai bendito, nós recorremos ao teu poder. Nós, ó Deus, recorremos à tua graça salvadora, a sua graça que cura. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha visitar cada pessoa, cada lar, cada mente, cada coração e cure em nome de Jesus. Salve em nome de Jesus.
Restaure, ó Espírito Santo de Deus, vidas no poder e no sangue do Cordeiro Jesus. Eu oro, Senhor, agradecido pelo privilégio, pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor me dá para estar aqui conduzindo este culto e para falar à tua igreja e ao teu povo. Nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma música, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus. Não é o texto básico para a nossa ministração, mas é um texto que faz uma ponte, ele faz uma conexão com aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Porque o tema desta noite é andar com Deus, a melhor opção da vida. Andar com Deus é a melhor opção que você pode fazer como opção para a sua vida. Ande com Deus e você verá que é a melhor opção. O Salmo 119, do verso 1 até o verso 8, ele fala muito sobre isso. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que a observam. Ou seja, quem anda no caminho do Senhor é feliz. É feliz. É alguém satisfeito. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e buscam de todo o coração. E o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observemos. Ou observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria eu confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando estiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Que Deus abençoe esta palavra linda no seu coração. Bem-aventurados os que trilham, os que caminham, os caminhos retos. Caminhos retos, estes que são norteados pela lei do Senhor e não pela lei humana dos homens. Ouçamos agora então uma canção. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Que você possa, nesse momento, estar junto conosco, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Pois o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, seja bem-vindo
em nosso meio. Que a graça e o poder do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito obrigado, porque você está aí, neste momento, nos assistindo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito,
Graças a Deus, graças a Deus. Que música linda. Louvamos a Deus pela vida dos queridos irmãos que têm se dedicado aí ao nos ajudar na área da música. Muito obrigado ao Grupo Gratos, ao Ministério Gratos, a todos vocês. Espero que muito em breve toda a equipe, toda a família Gratos possa estar aqui para ministrar louvores ao Senhor. Olhando então para o nosso tema desta noite, andar com Deus, a melhor opção da vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, os versos 14 a 18, nos traz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos da terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá aquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Ó bendito Pai, na tua santa presença, nós lemos esse texto, um texto dramático, um texto, ó Deus, em que o Senhor anuncia a morte de Moisés, aquele servo tremendo. Ao mesmo tempo, o Senhor anuncia que, infelizmente, o povo iria se distanciar do Senhor, e que o Senhor permitiria que grandes males viriam sobre a vida deles. Pai, nos ajude numa melhor compreensão da tua palavra lida. Creio eu que ela já falou aos nossos corações, mas eu quero, no poder do teu Espírito, ministrar um pouco mais sobre este texto e sobre este tema, para a glória do teu nome
para a correção de vidas, para a santificação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse, o texto é dramático. Certo dia, Deus, na sua plenitude, no seu poder, no seu querer, Ele desce à terra e fala com Moisés, grande líder. Conhecemos a história dele desde quando nós frequentávamos as escolas dominicais, sobre Moisés, no bercinho, a história linda deste homem. Mas Deus certo dia chega e diz, num diálogo muito franco, num diálogo muito aberto, como era o costume de Deus falar com o servo Moisés, Deus então faz um comunicado dramático, um comunicado difícil ao seu líder, muito embora ele já estivesse velhinho, já estivesse de idade. Mas Deus então chega para ele e diz, olha Moisés, quero dizer para você que dentro de alguns dias você vai morrer. Moisés, dentro de alguns dias você vai para a sepultura. E o texto é tão rico, maravilhoso, que ele diz, olha, você vai morar com seus pais. Imagine, nós recebemos uma notícia dessa. Moisés então recebe naquele dia. Deus estava dizendo para ele, olha Moisés, os seus dias aqui na terra estão chegando ao fim. Sua vida está terminando. E eu quero que você chame Josué e que vocês se apresentem ali na tenda e comunique isto ao povo. Moisés, você vai dizer para o povo que você vai morrer logo e que no seu lugar Josué vai assumir. Com muita convicção ao chamado de Deus, à orientação de Deus a respeito da sua partida, ele não questiona. Moisés não diz, Deus, mas eu quero viver mais um pouco, não. Homem de Deus que era, entendeu o projeto de Deus, entendeu que o seu ministério havia chegado ao fim, e ele entendeu também que estava pronto para a sua partida. Olha, eu estava pensando essa semana a respeito disso. Está você pronto para a sua partida? Estás você pronto para o dia em que Deus vier te recolher? Deus não vai falar a você como falou a Moisés. Mas Moisés, com muita convicção da sua vida com Deus, ele entende que Deus iria recolhê-lo e estava pronto para isso. Na porta da tenda, quando Deus aparece numa coluna de nuvem, ele diz, olha, Moisés, brevemente você dormirá com os seus pais. Dá uma notícia, ao nosso ver, ruim para Moisés. Nós não sabemos, qual o sentimento dele. Mas me parece que não é uma boa notícia alguém dizer para você,
olha, os seus dias estão no finalzinho. E seria bom que a sua sepultura já estivesse comprada. Seria bom que o seu plano de saúde estivesse em ordem. Imagine se alguém dissesse isso para nós, para você. Qual seria a sua reação? Pense nisso. Deus pode recolhê-lo a qualquer momento deste. Pois bem, o povo que ele liderou com tanta garra, com tanta disposição, com tanta firmeza, com tanta dedicação. Além deste anúncio da sua morte, e viria Josué para liderar o povo, Deus dá outras notícias ruins. Outras notícias ruins para Moisés nos últimos dias de vida dele. Eu fico pensando, Moisés trabalhou tantos e tantos anos, lutou tantos e tantos anos no deserto, ensinou o povo, corrigiu o povo, falou com o povo, instruiu o povo. E agora, além de Deus dizer, lógico que ele ia morrer, mas além da notícia da sua breve morte, a sua nação, o seu povo, aquele que havia sido liderado por ele, aquele que Deus o havia qualificado, aquele povo que tinha experimentado tantas coisas boas de Deus, desde lá a saída do Egito, os tantos e tantos anos no deserto, aguardando agora a promessa para a entrada na terra tão prometida. Deus então diz também: olha, Moisés, infelizmente, o comportamento deste povo daqui a pouco, provavelmente foi logo depois da morte dele, e foi mesmo, o comportamento deste povo será desastroso, terrível. Deus então diz: olha, este povo, eles se levantarão e darão as costas para mim. A Bíblia diz que eles se levantarão, eles se insurgirão, eles passarão a não concordar com os princípios de Deus e darão as costas para mim, Moisés. Eles ignorarão os preceitos e os padrões de Deus e andarão como se fossem donos de si. Que tristeza! E Deus continua dizendo: olha, esse povo, eles se prostituirão, ou seja, conscientemente se lançarão e adorarão a outros deuses. Talvez Moisés pudesse pensar: mas como que vai acontecer isso? Um povo tão instruído, tão orientado. Mas Deus estava então já prevendo, como Deus é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabia o que iria acontecer. A tragédia da vida de um povo quando não escolhe andar com Deus. O povo deixaria Deus espontaneamente. Não iria caminhar mais com Deus. Atitude que o texto fala que configurava numa quebra de relação com Deus. Deus diz: olha, eles vão quebrar o pacto que eu fiz com eles. E é isso que acontece.
a sociedade, o ser humano, as pessoas, infelizmente, se distanciam de Deus, se despactuam com Deus e preferem viver ao seu bel prazer, donos de si e donos da verdade. Deus também diz, olha, a partir daí estariam dizendo, com estas atitudes, nós não precisamos mais de Deus. Quebraria o pacto do cuidado de Deus para com a vida deles. As promessas de Deus são eternas. Nós, o povo, as pessoas que quebramos, que rachamos, que destruímos a nossa relação com Deus. Com essa negatividade do povo, a recusa pessoal do cuidado de Deus, o povo ia fazer isso, Deus sabia disso, nós lemos. O povo se levantará, verso 16, se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra, para o qual eles irão, e eles vão me deixar, e eles vão anular o meu concerto que tenho feito com ele. Então veja, meus, aqui é um divisor neste tema. Este Deus então que havia preparado todas as coisas, um Deus amoroso, um Deus exigente, um Deus que havia conduzido o seu povo, que havia suprido as necessidades do seu povo, um Deus que nunca deixou o seu povo sem liderança, sem orientação, sem a mão de Deus. Infelizmente agora, quando chegava no melhor momento de alcançar a promessa, Deus fala, olha, eles vão para um outro caminho, outros deuses, deuses falsos, prostituição. Então, o que é que Deus fala então a Moisés? Qual o comportamento de Deus diante deste fracasso humanitário da nação de Israel? Porque existe uma teologia dizendo que Deus é bonzinho, que Deus suporta tudo, que Deus é amor, e que Deus não faz nada de mal para ninguém, e que Deus é obrigado a suportar, e que Deus é obrigado a aguentar todas as nossas mazelas, os nossos querer. Queremos às vezes fazer de Jesus, de Deus, um boneco, ao nosso bel prazer. E as coisas não são assim, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. Quando o povo dá as costas para Deus, quando a sociedade vai para a prostituição, quando a sociedade vai para a idolatria, quando o ser humano se distancia de Deus, Deus também tem um comportamento adverso, apesar de amoroso. Olha, com esta negatividade de recusa pessoal do cuidado de Deus, Deus então responde à altura da negatividade deles. Ora, vocês não querem Deus, vocês ao invés de andar no meu caminho, vocês querem permear por um caminho pecaminoso, então está bem. Então, se é assim que vocês desejam, e esta é uma realidade, meus queridos. O povo, as nações, as famílias, infelizmente, estão longe de Deus. Não querem Deus.
Por isso nós estamos vendo aí essas mazelas todas. Mas olha o que Deus diz para aquele povo e para as pessoas que dão as costas para Deus, que ignoram a Deus, sabem da existência dele, sabem do poder dele, sabem da graça dele, sabem do que Deus pode fazer, mas o ignoram. Deus também ignora esta pessoa. A minha ira se acenderá contra eles. Palavra dura. É uma espécie de uma revolta. Então Deus está dizendo, tá bom, se eles querem se enfiar num buraco, que se enfie num buraco. Se este povo quer cavar uma cova para eles, que cavem uma cova para eles. Eu vou acender a minha ira contra eles. Eu não vou olhar por eles. Eu não vou ter mais responsabilidade para com eles. Era isso que Deus estava dizendo. Se queres viver assim, se queres se afundar, que se afunde. Segunda palavra que Deus diz no texto para estes que se distanciam de Deus, que não querem Deus, palavra pesada, diz que eles ficarão desamparados. Olha que triste, ter o desamparo de Deus. Deus que disse isso, eu vou os desamparar, vou deixá-los sofrer, ou deixá-los serem consumidos pelo pecado, pelas vaidades da vida, pelos deuses falsos, ficarão desamparados. Deus fala uma outra palavra: eu esconderei o meu rosto sobre eles. É como se a gente dissesse, entendesse assim, bom, vocês viraram o rosto para mim, viraram as costas para mim, Deus também daria as costas, e dá as costas para aquele que não se interessa, que não quer andar com Deus. Deus é amor, mas é justiça. Cuidado. Talvez o rosto de Deus esteja não olhando para você. O olhar de Deus talvez não esteja estendido para você e para sua família, porque você e a sua família não querem nada com Deus. Querem de Deus, isto sim, mas não querem uma relação com Deus. Não querem isso. Quais as consequências desse comportamento? Olha que tristeza. As consequências. Então o ser humano vira as costas para Deus. Muito embora Deus, e nós estamos falando aqui de um povo de Israel, mas esse texto é para nós. Quando então a pessoa dá as costas para Deus, Deus dá as costas para ele também. É a vontade permissiva de Deus. Se você quer cavar um buraco para você, você cave. Você não é dono de si, mas tem as consequências. Os prejuízos que às vezes não são calculados nas nossas atitudes. O eu fala mais alto, mas os prejuízos, as consequências nós não contabilizamos. Serão contabilizadas posteriormente, e aí haverá muito choro, muita tristeza. Deus diz o seguinte:
O reflexo de não caminhar com Deus, de dar as costas para Deus, serão devorados. Depois o irmão lê o texto de novo. Leia de novo. Estes que não trilham os caminhos do Senhor são devorados. Uma tragédia total. E para aquele povo, uma desgraça nacional. Muitos estão sendo devorados pelos vícios, devorados pela fofoca, devorados pela maldade, devorados pela prostituição, devorados pelo inimigo das vossas almas, sofrendo, morrendo, alguns passando fome, alguns não muitos, devorados pelas situações sociais, devorados pelas situações econômicas e financeiras do planeta, quando tudo isso poderia ser amenizado através da graça e do poder de Deus, mas preferem continuar a serem devorados, devastados, moribundos, doentes, pela falta do recurso de Deus sobre a sua vida. Segundo, seriam atingidos e alcançados, diz o texto, por todo tipo de males e angústias. Meu querido, minha querida que me ouve, veja o grande prejuízo, a grande tragédia para o ser humano em não caminhar com Cristo. É trágico. Aquele que não anda com Deus, aquela que não se submete ao senhorio de Deus, diz o texto, é alcançado por angústias, males da alma, sofrimento, choro, indecisões. É isso. O sentimento de solidão. Vem aí a depressão. Vem aí o síndrome do pânico. Vem as doenças, os males, as angústias da vida. Por falta de abrir o seu coração para o Senhor Deus. O comportamento seria pecaminoso e perverso, e por isso o rosto de Deus já não estaria mais sobre eles. Assim como hoje o rosto de Deus, é duro de falar isso. Talvez muitos não vão concordar com esta minha palavra, que é a palavra de Deus, mas o rosto de Deus está ausente de muitas vidas, não por causa de Deus, mas por causa da própria pessoa, que se arrasta, que sofre, mas não se permite que o Senhor Jesus tome conta dele. E o pior, quando nós olhamos o texto, neste sofrimento todo, a consciência está lúcida. O texto diz o seguinte: no sofrimento, eles teriam a consciência de que os acontecimentos ruins, de que as tragédias se davam pela falta de Deus sobre eles, no meio deles. Percebe? Então, nós temos a consciência. A pessoa sabe quando está longe de Deus e quando não quer Deus.
É uma opção sua. O sofrimento, as angústias da vida, apontam para a nossa mente o nosso distanciamento e o nosso conhecimento de que Deus não se faz presente no nosso meio. E não faz mesmo. Esta é uma realidade. É dura, mas é verdade. Deus não se pactua com o pecado. Deus não se pactua com prostituição. Deus não se pactua com idolatria. Como que Deus vai agir na vida de uma família se estes não querem? Quando então nós olhamos para estes fatos, Deus na sua soberania, o ser humano nas tragédias da vida, o ser humano nos seus comportamentos, em tudo isso, neste mundo complicado, confuso, pecaminoso, dramático, perverso, que leva mais o homem para o inferno e distancia o ser humano de Deus, é perturbador para nós pensarmos num Deus amoroso, não é? Um Deus que sabia da tragédia eminente que ia acontecer, e este Deus deixasse que tudo aquilo acontecesse. A impressão que tem aqui, e muitos têm essa visão, de que Deus está de braços cruzados, sentado num trono lá em cima, e olhando a confusão aqui embaixo, sem nenhuma ação, sem nenhum querer. Esta ideia que muitas vezes perturba muitas pessoas. Um Deus amoroso, um Deus tremendo como é, criador de todas as coisas, Ele permite. Por que Ele não interrompe? Por que Ele não barra essas tragédias? Ele poderia fazer isto, sim. Mas podemos pensar, Deus não poderia intervir, sabendo do que iria acontecer? Deus não deveria forçar as pessoas a obedecê-lo, não é? Por que Deus não forçou? Por que Deus não espreme? Gente, Deus está espremendo todo mundo. Quantas tragédias estão acontecendo, quantas desgraças estão acontecendo. Não que Deus manda, o próprio ser humano faz isso, mas são situações que Deus força a sociedade, que Deus força o ser humano, para que ele se encontre, para que ele olhe para Deus. Deus poderia, de uma forma milagrosa, fazer uma intervenção. Não. Vou tirar o pensamento ruim da cabeça dessa turma aí. Eu vou fazer um milagre aqui e eles vão pensar coisa boa. Eles não vão dar as costas para mim. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não faz. Sabe por quê? E a nossa mente é limitada. A nossa mente humana nunca vai compreender este dilema. Como é que Deus está permitindo que aconteça todas essas coisas?
Nós cremos na soberania dele. O mundo é dele. A sociedade é dele. Nós somos criação dele. E quando nós somos donos de alguma coisa, nós fazemos aquilo que nós queremos e desejamos fazer com aquilo que é nosso. Então Deus tem poder sobre as nossas vidas. Mas há algo importante a dizer também. Aliás, muito importante nessa questão. Porque Deus deseja que os nossos relacionamentos com Ele sejam relacionamentos voluntários. Relacionamentos do coração. Deus não força a barra, o Espírito Santo não força a barra. Não. Deus oferece duas alternativas para a vida do ser humano, para a vida das pessoas. Na questão da relação com Ele, com Deus, só tem duas oferecidas por Deus: ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. Não há outro caminho, outra alternativa. Isto é, ou nós seguimos o nosso caminho, o nosso eu, ou nós seguimos o caminho de Deus, conforme o Salmo 119, que nós acabamos de ler há pouco. Deus poderia e pode eliminar as rebeliões do coração do ser humano e obrigar-nos à obediência. Deus poderia e pode fazer isso. Deus pode. Deus tem poder para eliminar essa rebelião de dentro do coração e nos obrigar à obediência através da ação do Espírito Santo de Deus. Mas não é assim que Deus age. Não. Se assim fosse, nós seríamos como robozinhos programados. Vou cantar, vou louvar. Está me entendendo, meu irmão e minha irmã? Deus não quer que sejamos robozinhos. Nós somos seres pensantes, que tomamos decisões na nossa vida. Deus é o Deus da liberdade. Ele nos deu e Ele nos dá o livre-arbítrio, meu irmão. Entenda isso. Deus não pega ninguém a laço, a força para entrar no céu. Não. A nossa relação com Ele é voluntária, é espontânea. Está me entendendo? É isso. Você não pode, não é, e Deus não quer que você seja um robozinho. Não. Deus quer que você decida as coisas na sua vida através da orientação dEle. O que é livre-arbítrio? Não é? É o nosso poder de decisão. É o direito que Deus dá ao ser humano, a você e a mim, a nós e aos seres humanos. O direito da opção. De aceitar ou rejeitar. De querer e não querer. É disso que Deus está falando para você nesta noite. Falou aquele povo. Os acontecimentos, os dramas da humanidade
Não é incompetência de Deus como muitos estão pensando, viu? Quero repetir essa frase que eu anotei aqui. Os acontecimentos e dramas da humanidade não é incompetência de Deus em controlar a sua criação. É a devassidão do ser humano que provoca todos esses acontecimentos e essas calamidades. É claro que existem aquelas calamidades naturais, não é disso que eu estou falando. Vento forte, uma tempestade, são calamidades naturais. Eu falo de outras calamidades, que você sabe muito bem quais são elas. Então, Deus nos dá a possibilidade da opção de andar com Ele ou não, de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus não é culpado por todas essas tragédias. Você, o ser humano, sim, nós sim. Somos responsáveis e sofremos demais pelos erros que nós mesmos cometemos. Mas Ele deixou e deixa a obediência a cargo de cada um de nós. A obediência e a responsabilidade é minha, é sua. Eu obedeço e sou responsável. É disso que Deus está falando para nós nesta noite. Diante desse mundo confuso, nós temos o direito dado por Deus da opção, das decisões, mas nós também somos os responsáveis pelas nossas ações, pelos prejuízos que nós causamos, pelo fato de não andarmos nos caminhos do Senhor. Há então um conflito, uma tensão entre a soberania de Deus e a nossa livre escolha. Não é? É uma linha. Com isto, nesta tensão, nesta soberania de Deus e nessa nossa escolha, livre escolha, nós temos duas respostas. Primeiro, Deus conhece os acontecimentos futuros. Deus sabe se você vai aceitá-lo ou não. Deus sabe se você vai rejeitá-lo ou não. E Deus sabe se você vai para a eternidade ou vai para o inferno. A soberania de Deus nos garante. Deus conhece os acontecimentos futuros, aquilo que vai acontecer com você daqui a pouco, o dia da sua morte. Deus sabe de tudo. E ao mesmo tempo, esta tensão, esta livre escolha nossa, traz sobre nós as responsabilidades pelas nossas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Eu concluo com uma frase longa e depois mais 2 textos, essa ministração, para comprovar que andar com Deus é a melhor opção na nossa vida. Eu não tenho dúvidas de que todas as misérias, as guerras, a fome, os conflitos, destruição de famílias,
vícios, maldades jamais vistas, pobreza, idolatria, superstição, são frutos das decisões equivocadas do ser humano pela ausência de Deus na sua vida. Deus está completamente ausente na vida de uma enorme parte da sociedade, dos seres humanos. Quero ler dois versos que também tem tudo a ver com isso. Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14. A questão da decisão. Da minha opção, da sua opção, da nossa opção. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Decisão. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram este caminho, fazem a opção por este caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Deus dá oportunidade. O Espírito Santo de Deus toca. E nós precisamos decidir. Por último, Isaías, no capítulo 55, verso 8, diz o seguinte: ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho da santidade. É maravilhoso esse texto, anote aí. Isaías 55, 8. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão em não seguir por ele. Este caminho é o caminho de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Que Deus te ajude a compreender esta palavra tremenda desta noite. E se permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E faça esta opção, esta decisão nesta noite, de ou em andar com Deus. Amém? Quero orar neste momento, concluindo assim este culto. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira no nosso culto de oração. E se você entendeu que esta palavra foi uma palavra gostosa para o seu coração, motivadora para a sua vida, compartilhe ela, mande para alguém, para a glória de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida dela, que muitos precisam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Ó Jesus bendito, é com muita alegria no meu coração que eu termino, a Deus, este culto, certo e convicto de que eu, como um ser humano, um servo limitado, fiz de tudo para que a tua palavra seja entendida, compreendida e que ela transforme vidas. Mas não é a minha palavra que transforma,
É o Senhor que transforma. É o Espírito Santo do Senhor que muda. Então, Deus, que esta palavra que foi semeada nesta noite, semeada com poder e graça, possa trazer frutos de vidas restauradas, transformadas, vidas que venham a se enfileirar junto conosco no reino de Deus, para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Abençoe, Deus, todos nós, todos que ouvimos a Tua palavra, que estivemos juntos neste culto. Nos dê, ó Deus, uma semana brilhante, uma semana abençoadora. Teremos sim percalços, dificuldades, talvez choro, lágrimas, preocupações, mas o Senhor estará no meio de nós, porque somos o seu povo, e o Senhor abandona somente aquele que não é o seu povo. O Senhor não olha para aquele que não olha para Ele, mas nós olhamos para o Senhor. E não somente olhamos para o Senhor, como confiamos no Senhor, como nos entregamos a Deus, aos seus cuidados. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que o poder do Espírito Santo recaia sobre você e te dê a paz. Amém e amém. Uma boa noite e obrigado pela sua paciência de ficar conosco até agora. Que Deus te abençoe.